Fala galera, seja muito bem-vindo à aula 82 do nosso curso de Dart e hoje nesse vídeo, na seção de Null Safety, nós vamos falar sobre convertendo os tipos, tá? Bom, no último vídeo nós vimos um pouquinho do desenho da arquitetura dos tipos, né, de nullables, não nullables e também os seus valores. Só que para fixar mais esse exemplo, nós precisamos pegar alguns exercícios e começar realmente a explorar e perceber como que o Dart faz isso por baixo dos panos, tá bom? Bom, para isso, eu vou criar uma variável do tipo string, vou dar o nome dela de nome e vou atribuir aqui o meu nome, tá? Washington. Muito bem. É muito importante, quando você começar a escrever o seu código, de você perceber os warnings, os erros que está acontecendo na variável e também nos seus tipos, tá? Então, esse erro aqui é comum identificarmos quando a variável ela foi criada, mas ela não foi usada. Onde eu vejo isso? Bom, estou usando o VS Code, já instalei alguns plugins no VS Code, no caso aqui do Dart. Então, automaticamente ele vai fazer essa validação para mim pelo Dart Analyze. Então, eu venho aqui nessa aba de problemas e ele vai falar assim: olha, você criou uma variável nome e não está sendo utilizada. Bom, existe uma outra forma também de fazer isso para analisar o nosso código. Você digita aqui Dart no terminal e dá Enter, e aí ele vai mostrar alguns comandos disponíveis para o seu código. Então, nesse caso, tem um Analyze aqui. E aí, o que você faz? Você digita Dart, Analyze, e ele vai analisar o seu código e vai mostrar se tem problema ou não. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou salvar aqui, por isso que ele não encontrou. Eu vou rodar de novo o comando. E aí ele vai falar que na linha 2 temos a variável com o nome, né, não está sendo usada. Para isso, para tirar esse warning daí, eu vou começar a usá-la, tá? Você percebe que o problema aqui, na minha ideia, já foi corrigido, mas para mostrar o exemplo, você percebe que ele não encontrou nenhum problema, tá bom? Então é muito importante você saber que o Dart Analyze faz isso por baixo dos panos, independente da sua IDE. Hoje eu estou usando o VS Code, você pode estar usando IntelliJ, enfim, existem muitas opções aí no mercado disponíveis para serem usadas, tá bom? Então, com isso, eu vou executar aqui, ó, dá um run, vou aqui no debug console, consigo visualizar o meu nome. Sabendo que tudo no Dart é um objeto, conseguimos acessar suas propriedades, os seus métodos, eu vou usar aqui uma propriedade length, que eu consigo identificar o tamanho da minha string. Vou chamar um método split para que eu possa dividir a minha string em duas partes. Você percebe que isso está muito fácil. Sabendo que o meu tipo é não nullable, então eu preciso atribuir alguma coisa para essa variável, senão ela não funciona. Por quê? Eu só vou dar um exemplo aqui para você. Olha só como o meu analisador ele é inteligente. Vou apagar e vou simplesmente fazer isso. O que acontece? Se você já viu, né, nos últimos exemplos, isso aqui está dando erro por quê? Porque ele analisou no código, o analisador, e verificou que essa variável é não nullable e ela precisa ser atribuída antes, né, precisa ser atribuído um valor nela antes de ser utilizada. Tá bom? Muito bem. Então, com base nisso, nós precisamos fazer o seguinte, tá? Pegar mais exemplos para ser explorados aqui. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse tipo para nullable. Olha só como já aconteceu. Ele removeu os warnings. Por quê? Porque agora essa variável, mesmo que eu não coloque nada, ela automaticamente atribuiu null dentro dela. Vamos verificar? É só rodar o run aqui. Vou colocar no console aqui, ó. O null está aqui. Tá bom? Show de bola, né? Olha só que interessante. Eu vou passar aqui o meu nome de novo. Vou corrigir aqui. Beleza? E vou imprimir. Da mesma forma que nós fizemos. Vou colocar o length, vou colocar o split. Você percebe que está funcionando perfeitamente. Então, dentro desse contexto aqui, o analisador ele consegue fazer essa tratativa, se esse valor está nulo ou não. Presta atenção agora. Eu vou tirar o meu nome e atribuir null automaticamente para essa variável. Olha só o que o analisador está fazendo. Ele percebeu que essa variável é nulo. E o split,
ela não existe para uma variável nula. Se eu tentar fazer o seguinte, ó, se eu tentar dar um ponto aqui, vai estar disponível, porque realmente é do tipo string. Só que se eu chamar, por exemplo, length, ele continua dando erro. Essa propriedade length ela não pode ser usada para um objeto do tipo nulo, porque ele é nulo. Então tome cuidado com isso. Você pode dar problemas. Mas se eu atribuir aqui um valor para ela, ou ela já resolveu. Mas será que é assim que a gente usa no dia a dia? É bem provável que não. É possível que esse nome ele possa estar vindo de um serviço, de uma API, de um arquivo, etc. Então, nós vamos simular essa questão. Então, aqui vai ser nullable. Eu vou criar um método chamado, que retorna um valor nullable e vou dar o nome getNome, tá? Só para a gente simular que esse nome está vindo de algum lugar. Então, vou colocar aqui o nome Washington. Então, eu vou atribuir esse método aqui. Presta atenção que agora ele já não conhece, ele só conhecia dentro desse contexto. Agora tem um outro escopo que ele já não conhece. Então, o analisador ele não conseguiu identificar o que vem, se vem ou não o valor dentro desse getNome. Então, para proteger o seu código, ele está falando o seguinte, amigo, olha, essa variável ela pode ser nula. Então, você tem algumas formas de transformar ela para não nullable. Então, para que isso aconteça, nós vamos utilizar primeiro o if. Olha só como o analisador é inteligente. Presta atenção que ele está dando um erro aqui. Ó. Eu vou recortar isso aqui. Vou fazer um if. Então, se nome for diferente, ó, se for diferente de null, eu vou conseguir fazer o seguinte. Ó. Olha só como o analisador deixa. Ó. Ele deixou eu fazer o length. E se eu executar, olha lá, ele funciona. Legal, né? Então, essa é uma forma bem interessante de ser tratada, né? Bom, qual é uma outra forma que nós conseguimos melhorar isso aqui? O que aconteceu? Eu transformei o meu tipo nullable para não nullable. Ah, ótimo, mas você não fez isso. Na verdade, eu fiz, porque eu analisei esse código e deixei isso claro para o Dart Analyze. Então, olha, eu sei que tem valor lá dentro. Quando tem valor lá dentro, ele deixa de ser nullable para ser não nullable, tá? Mais à frente no curso você vai entender isso com mais detalhes. Só que existe uma outra forma de fazer isso? Existe uma forma bem interessante. Eu vou comentar aqui, tá? Esse código e vou fazer ele aqui em uma única linha. Então, print nome.length. Ponto, vamos lá, length. Então, nós vamos ver o primeiro operador aqui para transformar, né, um valor nullable para não nullable, tá? Nós conseguimos colocar aqui, ó, uma interrogação. O que eu estou querendo dizer? Se esse nome for diferente de nulo, eu consigo chamar o operador length. Vamos ver? Então, vou salvar, vou executar o run, e aí conseguiu para 10. Se eu, olha só que interessante, retornar nulo aqui, ó, se eu retornar nulo, o que você acha que vai imprimir aqui? Diz aí para mim. Para um pouquinho e analisa o código. Ele é nullable, tá? Agora ele é nullable. O que ele vai imprimir aqui? Vai dar erro? O que você acha? Se eu executar, vai retornar nulo. Opa, mas espera aí, deu nó? Não. Ele chegou aqui, ele analisou. O nome é nulo? Então ele retornou o valor que está dentro do nome, que é nulo. Mas ele não chamou o método length. Porque se ele chamasse o método length, poderia dar uma exception, podia quebrar o nosso código. Tá bom? Então ele não precisou converter. Ele não converteu para o valor não nulo para chamar o método. Beleza? Show? Maravilha. Então nós conseguimos inicialmente, vou até colocar um comentário aqui em cima, o primeiro operador que nós vimos foi o ponto interrogação. Tá bom? Show. Bom, uma outra forma também que a gente viu foi fazer o tratamento com if, né? Então, nós vamos colocar aqui também, barra, a gente fez um tratamento com if. Beleza? Vamos ver uma outra forma também interessante de fazer tratativas. Vamos supor que agora que eu sei que esse nome aqui pode retornar nulo, eu quero fazer uma atribuição a essa variável nome, quando ela estiver realmente nula. Então, vamos supor o seguinte, ó. Se essa variável, vou tirar o comentário aqui, tá? Se essa variável aqui for nula, agora não vai ser diferente, ela for nula,
se ela for igual a null, eu vou atribuir para nome um outro nome aqui chamado José, tá? Beleza? E aí no final eu vou imprimir esse nome, tá bom? Então eu vou executar e aí vai, ó lá, colocou José. Por quê? Porque o get nome aqui, ele está nulo. Então se ele estiver nulo, eu não vou deixar ele passar. Eu vou atribuir um valor para ele e aí eu imprimo, tá bom? Show. E se eu colocar aqui o nome de novo Washington? Vamos testar? Ó, Washington e executar. Ele vai atribuir o Washington, né? Ele vai imprimir o Washington porque esse valor não estava nulo. Tá bom? Show. Como sempre, existe uma outra forma de fazer isso? Existe, tá? É uma forma bem interessante. Eu vou comentar essa parte aqui, vou comentar, e aí nós vamos aprender mais um operador, que é o interrogação, interrogação. Vamos ver aqui. Bom, se esse cara retornar nulo, eu vou atribuir alguma coisa para ele. Olha só que interessante. Se esse cara for nulo, eu vou colocar o valor desse lado. Nesse caso, eu estou colocando string, tá? Porque a minha variável é string. Se ela fosse inteiro, o valor inteiro. Se ela fosse um objeto, uma nova instância de objeto e assim por diante, tá? E eu vou colocar José, que é o exemplo que a gente está fazendo. Então, eu espero aqui que continue sendo Washington, porque o Washington está retornando um valor que não é nulo, tá bom? Olha lá, continua o Washington. E aqui eu retornar o valor nulo, vai ser José, tá bom? Beleza, então conseguimos identificar também um novo operador. Interrogação, interrogação, tá bom? Show de bola. Bom, qual que é o outro operador que também está disponível para nós fazermos essas validações? Bom, o operador, eu vou continuar agora chamando aqui, ó, o length, para facilitar, tá? Vou tirar esse cara daqui, para ele começar a dar warning ali. E aí vou colocar o meu nome aqui por enquanto, tá bom? O meu nome é Washington. Para a gente aprender mais um operador aqui bem interessante, para transformar o valor nulo para não nullable. Bom, aí eu falo o seguinte, ó, get nome eu tenho certeza absoluta, analisador, que aqui tem valor. Tem um nome lá dentro. Ah, é? Tem. E aí eu ponho o quê? O exclamação. Note. Esse sinal, essa expressão, eu desligo, eu peço para o Dash parar de analisar meu código. E a responsabilidade é minha. Porque esse sinal, ele só é validado em tempo de execução, não em tempo de compilação. Tá? Então ele não vai nem olhar, ele já vai chamar o length. Ele não vai fazer nenhuma validação por baixo dos panos, tá? Então ele já vai chamar esse length independente se tem valor ou não. Se tiver valor, ele vai imprimir 10. Se não tiver valor, ele vai lançar uma exceção. Então tem que tomar muito cuidado com esse operador, tá? Então eu vou executar, vai retornar 10. Se eu colocar nulo, vamos ver? Se eu colocar nulo, que isso pode acontecer, né? Eu estou ignorando aqui, ó, estou ignorando o que está no analisador, ele vai lançar uma exceção, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com essa questão, beleza? Muito bem, então, que mais? Que mais que nós podemos fazer? Uma outra forma de fazer isso é usar o casting, tá? É usar o casting. Então, como que nós podemos fazer? Nós podemos fazer aqui, ó, usar a palavra as e do tipo string, tá? Com isso, pode perceber que esse warning, ele fala assim, olha, não é necessário você mais utilizar esse cara. Então, eu tiro ele, tá? Porque ele já está fazendo isso aqui em cima, por baixo dos panos, tá? Ele vai continuar dando erro. Então, vou dar um dart aqui, main. Ele vai continuar lançando exception, tá? E aí, para que isso corrija, eu preciso retornar aqui uma string válida, tá? Para que ele possa retornar, no Dart main, né? O 10, retornar os 10, tá? Então a gente aprendeu aqui mais um operador, né? Então o exclamação e também o casting, né? Que pode ser utilizado assim. Então essa é alguma das formas que você vai precisar executar no seu projeto, no seu código aí do Flutter, principalmente nos seus projetos mobile, para fazer esse tratamento, tá? Então, automaticamente, quando você
precisar fazer essas tratativas e nós vamos ver exemplos mais à frente quando você vai usar mais um, quando você vai usar mais outro, mas isso é muito importante saber que existem essas possibilidades, tá? Então pega esse código, começa a fazer os seus exemplos, pratica bastante, o que automaticamente isso vai sendo memorizado e você vai aplicando isso nos seus projetos. Beleza? Show? Então eu te vejo no próximo vídeo.